Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Parentam Bande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Multiveda Vibhagine Yom Avda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sava Vedanta Siddhanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanantam Tatguru Pranatoshmaham Om Shanti 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 Om. Vamos então iniciar a nossa classe de perguntas e respostas. O Henrique está aí? Tá. Ok, então vamos iniciar com a sua questão, que foi a primeira, Henrique. Beleza. O Henrique, ele me escreveu depois, após o nosso encontro último, nossa classe última, sobre o Panchadasi, no último domingo, né? Então, ele me escreveu em referência àquilo que foi dito naquela aula, dizendo assim: na aula de hoje me surgiu uma dúvida quando você falou sobre o suposto diálogo com Ishvara antes da reencarnação. Então, eu estava relembrando, né, essas passagens do que me recordo, né, me lembro, eu estava querendo fazer uma ilustração do poder de Ishvara, né, porque se fosse simplesmente ao nosso mero desejo, né, nós poderíamos escolher, né, a gente gostaria de nascer um corpo físico perfeito, né, uma família maravilhosa, em condições econômicas também muito favoráveis, condições sociais, etc., etc., né, e mais em condição espiritual, né, com grande mérito de vasanas espirituais também. Mas, no final das contas, a palavra, o poder é na mão de Ishvara, e Ishvara é aquele que vai simplesmente determinar o corpo, né, o tempo e as condições do seu novo nascimento. Isso tudo é com base aos nossos sanchitas karmas, né, os karmas que permaneceram ainda suspensos, né, não manifestos, né, no nosso corpo causal. Então, o nosso corpo causal é que vai produzir esse novo nascimento. E eu, de uma maneira, né, mais ou menos brincando sobre isso, né, eu desenvolvi um diálogo entre o Jiva e Ishvara, e o Jiva dizendo: pô, Ishvara, não, eu não quero bem assim, eu quero uma coisa melhor. E no final das contas, Ishvara diz: pô, não tem modo, né, cara? Você vai nascer, você vai receber exatamente o que você merece, porque esse é um sistema meritório, extremamente bem desenhado, né, onde nenhum erro, né, nenhum equívoco é cometido, né? Portanto, esse era o contexto. Henrico, era mais assim, nesse sentido. Aí o Henrico me pergunta esse suposto diálogo com Ishvara antes da encarnação. A pergunta é: quem seria esse que estabeleceria esse diálogo com Ishvara? Quem estaria estabelecendo, né? Essa pergunta surgiu porque há um tempo atrás eu tive uma experiência de olhos abertos, onde me vi estabelecendo esse diálogo na época. Na época não consegui identificar com quem era, mas tive plena convicção de que era antes de eu encarnar. Então, a pergunta é: quem é esse que está estabelecendo esse diálogo? Né? Sob a luz do Vedanta, não poderia ser o Jiva, porque o Jiva ainda não aconteceu, porque ainda não ocorreu a reencarnação. Né? Então, essa questão do Henrico tem um caráter mais esotérico, né? Ele pegou um gancho numa passagem da última aula, que era mais uma ilustração, né, do poder de Ishvara
né, e da impotência nossa do que diz respeito a escolhermos os nossos nascimentos, as circunstâncias de nossos nascimentos. Do mesmo modo que nós não temos poder de escolher as nossas circunstâncias de momento a momento. Os nossos parábada karmas, eles nos são concedidos por esse sistema vivo, autoconsciente e inteligente chamado Ishvara. Então, essas leis, né, essas leis do campo é que determinam não somente os nossos novos nascimentos, mas os nossos parábada karmas, né, de momento a momento. E a gente não pode ficar brigando ou reclamando com Deus. Porra, isso de novo, eu não merecia isso e aquilo, né? Então, esse diálogo que a gente faz agora, né? Então, eu projetei como um diálogo que pudesse ser feito antes da encarnação. E, literalmente, eu conheço pessoas que acreditam mesmo que não, quando eu estava, né, ainda não encarnado, eu escolhi esse meu nascimento, entendeu? Então, isso eu vejo isso como uma noção muito arrogante, né, de achar que não, eu tenho o poder de escolher esse nascimento. Entendeu? Não, bem, o sistema vai produzir Ishvara, né? A gente não faz nada, ainda muito menos escolher o nascimento. E se a gente quisesse escolher o nascimento, a gente ia escolher sempre, né, nascer como um rei, né? Ou como uma rainha, né? Então, ter todas as facilidades, ou nascer numa família de yanis, né? Uma família de pessoas autorrealizadas, pessoas altamente espiritualizadas, etc. Se a gente tivesse o poder realmente de escolher, mas eu já encontrei diversas pessoas que acreditam até nesse conceito, né? De que não, eu escolhi essa vida, isso e aquilo. Então, Henrico, a ideia é que o Jiva ele escolhe as suas ações, ele tem uma certa responsabilidade, o modo, a direção, né, que a nossa vida toma, né, o modo o qual nós respondemos aos estímulos do campo, o modo o qual nós nos conduzimos nessas vidas, eles vão produzir os nossos nascimentos futuros, eles vão produzir os nossos Sanchita Karmas, eles vão produzir os nossos nascimentos sucessivos, né? Mas ainda assim, esse poder que a gente tem é somente no que diz respeito às ações que nós colocamos no sistema, porque são essas ações as que vão vão produzir os nossos punyas e papas, né? Que vão ser depois retidos no nosso corpo causal, né? Então, esse diálogo, como você disse aqui, que você teve uma epifania, que parecia que você estivesse tendo esse diálogo. Quem é que tem esse diálogo? Naturalmente não é o Jiva, porque o Jiva é uma entidade, é uma entidade experienciadora, ou um objeto com 3 corpos, sendo um deles o corpo sutil. Então, o Jivas, para ser realmente o Jiva, ele precisa do corpo sutil associado ao corpo físico. É isso que constitui um Jiva, entendeu? Um objeto com 3 corpos, né? Então, esse Jiva, ele não estava presente porque ele estava carente do corpo denso, né? Do corpo físico, né? Mas ainda assim existem todas essas ordens ou esses universos, né, mentais, emocionais, os quais os jivas, não os jivas, as almas individuais, ainda assim experienciam subjetivamente os conteúdos, os seus próprios conteúdos mentais, emocionais e intelectuais, né? Então, eu não sei bem de que modo abordar a sua questão, né? Quem é que está estabelecendo esse diálogo? Sim, de acordo com Vedanta, o Jiva não poderia ser o Jiva, porque a encarnação, ele não está ainda no corpo físico, ele não está ainda encarnado, né? Então, ele é um Jiva quando ele possui não somente o corpo sutil, o corpo causal, mas o corpo físico, né? Mas ele permanece como uma alma individual. E essa alma individual, Henrique, se ela tem a capacidade, né, dentro dessas dimensões astrais, de estabelecer diálogos, entendeu? Ou não, isso já é dentro do campo do esoterismo, né? Eu prefiro não abordar esse campo, entendeu, Henrique? Não, eu entendi, né? Então ficou muito claro, né? Para mim, quando você colocou isso, também entendi que era
era uma colocação sua, né? Não era algo. Mas me veio à memória essa epifania que eu tive um tempo atrás, né? Sim. E que foi uma coisa, e não era um diálogo, na verdade, porque não existia um diálogo. Era uma coisa assim como dizendo, sabe, algo como aceitação, né? Eu estou aceitando, vai acontecer minha vida, papapá. E isso ficou, né? Ficou aí, mas ficou na memória, né? Ficou na memória, né? E aí, quando você colocou isso, me veio na cabeça essa história. Aí eu digo, bom, o que foi isso? O que foi essa história? Aí, Sim. em base aos ensinamentos, eu digo, Giva não pode ser. Hum. Então, aí fiquei pensando, será que foi que lo que era nesse momento, né? Será que era um momento, como você colocou, talvez um nível mental, em que camada, né, pode ter acontecido, mas não era um diálogo, porque é difícil descrever esse tipo de coisa, né? Porque não são intangíveis, né? Como se fosse uma coisa mental. Se estabeleceu algo É. mental. E eu É. estava É. dirigindo o carro. Eu sempre vivo matutando essa história, sempre pensando. E aí veio uma coisa assim muito forte, muito clara, né? Foi muito rápida também, mas foi uma convicção assim de que entre aspas, né? Sei lá quem era esse eu, mas eu aceitando, assim, essa vai ser minha vida, papapá. E passou. Aí me veio essa questão, digo, não, gira não pode ser. Então, o que Sim, que sim. existe aí, né? E nesse momento, talvez nessa interface de encarnar, né? Deve ter uma interface, sei lá, não sei como que isso realmente é uma coisa. É. Veja bem, nós temos diversas descrições de pessoas que têm essa experiência, Near Death Experience, experiência como se diz em português? Near Death Experience? Quase morte, não? Experiência de quase morte seria? Então, as pessoas que têm essas experiências, né, que elas literalmente elas deixam o corpo e depois elas são ressuscitadas, né? Então, diversas dessas pessoas, elas relatam experiências, né, de fazer, de entrar em contato com outras almas, e outras entidades ou seres, entendeu? Nessas outras dimensões, né? A dimensão espiritual ou astral, não? Então elas vão, aí elas experimenciam em geral essa luz, essa tranquilidade, essa paz, essa serenidade, que muitas delas, né, quando elas voltam, elas acabam dizendo, putz, por que você me trouxe de volta? Eu estava melhor na luz, né? Essa história de entrar naquele túnel de luz, etc., e ver as outras. A gente não sabe exatamente esse tipo de experiência, né? O Vedanta ele diz que são experiências subjetivas que ocorrem dentro do intelecto do indivíduo, entendeu? E somente são sujeitas a recollection, né, a serem recoletadas ou relembradas, na medida que o jiva, que a alma tem a possibilidade de retornar ao corpo e depois com esse equipamento ela consegue lembrar, né, literalmente essa experiência astral que ela teve, né? Então ela consegue em retrospectiva lembrar na medida que ela se reassocia com o seu corpo físico, entendeu? Com o seu sistema de memória e etc, etc, né? Então isso é o modo que eu compreendo, entendeu? As pessoas lembram na medida do mesmo modo que a gente entra num sonho, qualquer que seja o sonho, né? Aí, naquele sonho, a gente está tendo todas aquelas experiências. Nós temos total convicção, quando a gente retorna do sonho, que era somente um sonho, que não existia realmente nada de muito real. Mas, de qualquer modo, eu estava experienciando esse mundo mental e emocional, não, que é totalmente produzido por mim. Os conteúdos das minhas vastas, meu conteúdo mental, emocional, intelectual, entendeu? Ele projeta esse universo. Então, quando eu saio de um sonho, né, e aí eu retorno para o estado de vigília, né, eu tenho uma certa capacidade de, em retrospectiva, né, lembrar da experiência. Aí depois ela começa a desaparecer, né, mas eu tenho aquela retrospectiva, aconteceu isso, eu sei que eu estava experimentando, são as minhas próprias projeções, é a minha própria,
né? As minhas próprias vasanas, né? Se projetando, etc. A gente tem a possibilidade de lembrar isso mais objetivamente quando a gente volta, né, ao nosso estado de vigília, como o Vishwa, né, a entidade acordada, e rapidamente aquilo começa a desaparecer, né? Então, eu não sei bem aonde entrar, né, o que mais dizer a respeito desse tema, porque ele não é um tema vedântico veramente. A Luciana está querendo dizer alguma coisa, parece? Não, na verdade, porque na aula passada a gente teve aquela confusão não, né? Aquela discussão da interpretação do que é o jiva, né? E daí, quando você disse que, na verdade, o jiva era a consciência refletida, ficou até claro para mim, mas daí eu fiquei pensando, e realmente eu fiquei pensando bastante durante toda a semana sobre a história do jiva, e eu não consigo entender, porque aí agora você disse de novo que, na verdade, o jiva são os 3 corpos. Mas então, aí eu me confundo novamente. Não sei se cabe essa pergunta agora, mas assim, a consciência refletida tá. Então, o que reflete essa consciência? Tá. Se o jiva é consciência refletida, ela não pode ser o que reflete. Tá. Então, o jiva, como definição, né, uma das definições do jiva, o jiva é um objeto que ocorre dentro de Mitya, né, mas é um objeto com 3 corpos, né? Então, ele aparece como um objeto, né? O jiva, do ponto de vista de Maya, da ignorância de avidya, ele é simplesmente um objeto físico, material, que o Vedanta diz que possui 3 corpos, né? Mas quando nós entramos no Vedanta, nós nos damos conta dessas declarações dos Upanishads que diz que o jiva não é realmente os 3 corpos, entendeu? Ele é a consciência. E como é que a gente consegue compreender que nós somos a consciência? Porque a consciência, ela reflete ou brilha no corpo sutil, que é um dos nossos 3 corpos. E quando ela brilha, ou ela se reflete no corpo sutil do jiva, e o jiva estando ancorado num corpo físico como uma entidade, entendeu? Conhecedora, experienciadora, esse jiva, ele é fundamentalmente a consciência refletida e não os 3 corpos, entendeu? O jiva, ele é um fenômeno que ocorre através desses 3 corpos, entendeu? E através desse reflexo que ocorre no corpo sutil, que é um desses 3 corpos. Então, nós somos a consciência refletida, que fundamentalmente é de natureza consciência e consciência pura, muito embora a gente diga que é refletida, né? Mas a gente só tem a possibilidade de estabelecer a nossa identidade como consciência porque nós não somos o aparato refletor, nós não somos o corpo sutil, mas nós somos a consciência, entendeu? Que ela reflete para se tornar essas entidades que nós somos, né? Nós somos essa entidade que consegue até mesmo objetivar as nossas mentes, né? O nosso intelecto. Isso são todas, o nosso ego, são todas funções do corpo sutil, né? As nossas memórias, a gente tem a capacidade de objetivar o corpo sutil, então a gente não pode ser o corpo sutil. A gente tem a capacidade de objetivar o nosso corpo físico, portanto a gente não pode ser o nosso corpo físico, né? A gente tem a capacidade de compreender os nossos corpos causais por inferência, portanto nós não podemos ser aquilo que nós compreendemos inferencialmente, tá? São objetos. Então, nós não somos os 3 corpos sutis, mas numa definição mais primária, a gente diz que um jiva é um objeto com 3 corpos. Tá? Os jivas são todos os seres vivos, inclusive no reino vegetal, entendeu? No reino mineral, a gente não chama eles de jivas, de objetos inertes, mas a gente pode dizer que também são seres inertes. Porque tudo aqui é a consciência existente. São seres inertes, seres que não possuem um corpo sutil. Entendeu? O Arlindo, só para fechar a questão essa do que a gente conversou, poderíamos dizer que dentro de Nietzsche existiriam também diferentes
locas ou dimensões, todo seria Mithya. Mas dentro de Mithya existiriam várias locas, várias dimensões, porque não tá só, digamos assim, da dimensão, né, que nós estamos, sino o que o corpo. Poderíamos falar isso, que existem várias dimensões Sim, a mim, de tantas coisas, subtilidade e demais. tantas coisas podem ser ditas, né? Nos dias de hoje se fala até mesmo de universos paralelos, né? Que existem diversos universos paralelos. Esse universo que a gente, né, tem um pouco de conhecimento, talvez seja um entre tantos universos que existem, né? Esse universo físico material projetado por Maheshwara talvez seja um entre tantos. E dentro desse universo que nós conhecemos existem essas locas ou essas dimensões, mas essas dimensões elas se referem aos planos astrais, né? A gente diz astral planes. Astrais são planos mentais, emocionais, entendeu? São vibrações de energia, energias que essas almas elas ocupam essas dimensões de acordo com as suas frequências, de acordo com as suas purezas ou impurezas, seus punhas e papas, entendeu? Essas almas elas vão se atraindo com uma força que vai unindo elas, né, de acordo com a qualidade de purificação ou de sofisticação ou de refinação, né, desses corpos sutis, né? Então essas são as locas, são seres que experienciam subjetivamente a qualidade dos seus corpos sutis, entendeu? Do mesmo modo que nós experienciamos as qualidades dos nossos corpos sutis no sono profundo. É uma projeção nossa, é um mundo criado pela nossa mente, pelo nosso corpo sutil, entendeu? É a mente do indivíduo que projeta tudo aquilo, né? E sobre o Jiva, Arlindo, ainda eu vou trazer um tema que eu te perguntei um tempo atrás. Eu gostaria que você, se você puder aclarar um pouquinho melhor, né? Esse chart, esse desenho do James, uma coisa que a mim sempre me chamou a atenção, que quando ele desenha o Jiva, ele coloca no meio, né? Que se chama Jiva Atma, né? Coloca no meio desse Jiva, coloca o símbolo, né? Como se chama? Bom. Exatamente. E esse símbolo, eu fiquei, até conversei, a gente conversou, né, um tempo atrás com Alex, o Fábio, que seria esse símbolo, o que significaria, porque está intelecto, mente, intelecto, ego, papá, todos os corpos, e ele coloca no meio esse símbolo do Brahma, né? Coloca no meio, né? Que acho que o distingue, como a gente conversou, né, do próprio Isvara, né? Que seria, não sei, a minha concepção seria que ele, que como a gente conversou, que Isvara não tem a capacidade de ele saber que ele é Brahma, mas o Jiva tem essa capacidade, não é isso? Sim. E esse símbolo, eu não sei, eu queria que você explanasse melhor essa parte, o que significaria esse símbolo do Atma dentro do Jiva, né? Well, I mean, aquela pirâmide ali, aquele triângulo, ele não somente ele descreve os três corpos do Jiva, mas os três corpos de Ishvara também, entendeu? É o corpo causal, do ponto de vista de Ishvara, o corpo macrocósmico causal, o corpo macrocósmico sutil e o corpo macrocósmico físico, que é o universo manifesto com todos os Jivas, todos os seres vivos, né? Então, não somente é um retrato do Jiva, mas é um retrato de Ishvara, digamos assim, né? Então, o corpo sutil é onde existe esse fenômeno chamado inteligência ou consciência refletida, ou senciência, entendeu? Ocorre no corpo sutil, né? Mas nós, nesse pôster do James, né, o Om é um símbolo do ser pleno, é um símbolo de Brahman, como você disse, né? Então, ele aparece antes de Maya, a linha de Maya, né? Existe a linha de Maya. A partir de Maya, aí, os três universos, os três mundos se desenvolvem, né? Então, esses três universos, né? O causal, o sutil e o físico, quando eles se projetam, ele aparece como matéria e energia, né? Que é tudo inerte. Então, a gente diria que, então isso aí é um não ser, né? Mas aí, no centro desse pôster, na parte
onde nós temos o corpo sutil macrocósmico e microcósmico do Jiva, aparece lá o símbolo do ser, porque o ser brilha nessa dimensão sutil, entendeu? O ser brilha, o ser se reflete, né? Então, ali a gente encontra o Jiva Atmas, né? O Jiva eterno, digamos assim, dentro daquele outro conceito que aparece no Panchadasi, né? O Jiva ocorre ali, e por isso que se diz que o Jiva Atma é igual a Paramatma, e aquele Om é ali para descrever esse fenômeno, né? Que o Paramatma ele pode ser reconhecido, né? Através desse reflexo que ocorre no corpo sutil dos Jivas. Mas o Paramatma também se reflete em Isvara, não se reflete? Isvara, teoricamente, toda a onisciência, onipotência, onipresença de Isvara é devida ao Paramatma. Também se reflete. Qual é a diferença, como se diz, eu sou meio analítico, mas qual seria a diferença entre o Isvara e o Jiva? Porque os dois são consciência refletida, não é isso? Agora, por que o Jiva teria a capacidade de ele perceber que ele é a pura consciência e o Isvara não teria essa capacidade, porque Isvara é um programa, tudo bem. Aí está a questão, não sei se me... O Ishvara, mais tecnicamente falando, é dito como o reflexo da consciência em Maya. Quando a consciência reflete em Maya, ela cria Ishvara, entendeu? Ishvara, fundamentalmente, é conhecimento e inteligência pura, que é dito ser o reflexo da consciência, reflexo de Brahman, no aspecto extremamente satívico deste Prakriti chamado Maya, entendeu? Então, o reflexo da consciência no Satya, Pradana, Prakriti, entendeu? O aspecto satívico de Maya, entendeu? Produz Ishvara, né? Aí, quando a consciência reflete no aspecto rajásica de Maya, produz os jivas. Quando a consciência reflete no aspecto tamásico de Maya, produz o universo físico material como nós o conhecemos, entendeu? Então, essas são as descrições mais clássicas da diferença, né, entre Ishvara, Jiva e Jagata, que é o universo manifesto. Agora, quando a sua questão é por que Ishvara não é um Jiva, né? Por que Ishvara não é uma entidade conhecedora? Por quê? Porque Ishvara, fundamentalmente, é a totalidade do manifesto, entendeu? É a totalidade. A gente poderia até dizer que tudo é Ishvara, até os Jivas são Ishvaras também, entendeu? Mas os Jivas são as únicas entidades que realmente são os agentes que experienciam, transacionam e que conhecem, e etc, etc. Ishvara não tem karma, entendeu? Ele não tem punya, ele não é sujeito a punya em papa, porque aquilo só ocorre no caso dos jivas humanos, porque os jivas humanos são essas entidades que se tornam entidades conhecedoras, experienciadoras, e nós estamos nos referindo somente aos jivas humanos, entendeu? Então, a Ishvara sendo o conhecimento total, aquele brilho, né, esplendoroso, se diz assim na língua portuguesa, né, radiante, né, de pura sátiva, né, a consciência, ele concede sátiva, entendeu? Concede também ao rajas e tamas, né, nessa constituição, mas esse brilho de sátiva é que reflete realmente na mente no corpo sutil do indivíduo, entendeu? Na verdade, a gente diz que a consciência reflete no corpo sutil do jiva, mas a verdade, tecnicamente, puramente, para não criar mais confusão ainda na cabeça da Luciana, é sátiva, é pura sátiva que reflete realmente, entendeu? No corpo sutil do jiva, né? Para produzir o jiva-atma, entendeu? Então, essa clareza, né, de Ishvara é concedida, essa inteligência, essa consciência de Ishvara é concedida, né? Porque Ishvara concede senciência ou inteligência ou consciência ao Jiva,
O corpo sutil, ele concede essa inteligência aos pranas e os pranas vão ativar o resto do corpo físico, né? É uma cadeia, né? De princípios que vão pervadindo um ou outro, né? Mas a sua questão é muito boa, Henrique. Obrigado. Ok. Vamos ver aqui, tem uma outra questão. O Felipe escreveu uma outra questão muito boa. Felipe está com a gente? Tá. Felipe, não pode assistir a aula deitado não, hein, Felipe? É falta de respeito, hein? Não pode assistir a aula deitado, não pode assistir a aula fazendo unha, entendeu? Não pode assistir a aula comendo, né? Isso aqui é uma classe de Vedanta, né? Então, o Felipe diz, poderia clarear um tema que venho refletindo bastante? Como conciliar a compreensão de ser a carta? A carta significa livre de ação, né? A carta é actionless, aquilo que não comete, aquele aspecto da nossa existência que não faz nada, né? Como conciliar a compreensão de eu ser a carta, enquanto vivendo como um carta? O carta é aquele aspecto da nossa existência que não para um momento, né? Está sempre em atividade, né? Então, nós temos dois princípios. Um é um princípio, a carta, livre de ação, e um outro é um princípio que é sempre dinamicamente em ação, né? Até mesmo quando a gente dorme, existem diversas funções que continuam, né? dentro da constituição do jiva, né? Aspectos prânicos, aspectos dos nossos sistemas fisiológicos, etc, etc. Então, como conciliar a compreensão de que eu sou a carta enquanto eu vivo, né, em ação, fazendo como um carta? Eu gostaria de compreender isso de forma prática, diariamente, com as minhas rotinas e demandas, que são muitos afazeres. Eu quero compreender isso de forma prática, né? Como conciliar essa compreensão de que eu sou a carta enquanto vivendo como um carta, um fazedor de ação, né? Alguém pode responder essa questão ao Felipe? Eu acho que alguns de vocês talvez possam, né, me ajudar. Existe uma passagem no Gita e a gente vai ver a propósito nesse seminário que vai iniciar, né, nesse final de semana próximo, que Lord Krishna diz, aquele que compreende a inação na ação e que compreende a ação na inação, entendeu? É um sábio. Então, aquele que compreende a inação na ação, então nós estamos agindo essas duas ordens de realidade, né? A minha natureza primária, a minha natureza superior, a minha natureza pura como consciência, e a minha natureza inferior, a minha natureza secundária como fazedor de ação, né? O jiva, a entidade que transaciona no campo. Como é que eu vou conciliar essas duas ordens de realidade, entendeu? A gente não precisa realmente reconciliar ou conciliar essas duas ordens de realidade, porque elas não se conflictam, elas não se contradizem, porque se tratam realmente de duas ordens de realidades, entendeu? Então, do ponto de vista prático, nós estamos falando isso, Felipe, a sua natureza primária, a sua natureza superior é a consciência,
né? A consciência é aquilo que concede, né? Concede a inteligência, né? Concede essa faculdade intelectual que aciona, né? O instrumento, essa construção, esse instrumento corpo-mente, de modo que esse instrumento, esse complexo corpo-mente, pode, né, fazer muitas ações, pode interagir, pode responder aos estímulos. Essa nossa natureza inferior ou secundária, ela foi desenhada para a ação, para responder aos estímulos. Nós somos cartas como jivas, entendeu? Então, essa natureza carta do fazedor de ação, ela pertence a essa nossa, essa sua, entendeu? Essa sua natureza inferior, aparente como jiva. Agora, a sua natureza primária, superior, pura, é a consciência. A consciência, ela não faz nada, ela jamais faz nada, né? Ela é a carta e ela jamais se modifica também, né? Então, ela é a carta, ela é sempre presente e sem jamais se modificar, né? Então, você não precisa conciliar esses dois aspectos. Você precisa simplesmente compreender que você é essa luz que permite a você fazer essa pergunta, entendeu? Como eu posso conciliar, entendeu? Esses dois aspectos que parecem contraditórios, né? A minha natureza como luz, aquilo que não faz nada, mas que revela e concede vida, concede, né, inteligência, concede energia, concede tudo, né? Então, essa sua questão, ela já implica, né, a presença de você como consciência, aquilo que não faz nada, mas sem o qual nada realmente pode ocorrer ou acontecer. Todas as ações, todas as transações, todas as interações suas durante os afazeres do dia a dia, Henrique, eles somente são possíveis devido à sua natureza superior primária, que é a consciência, né? E é a consciência que te permite, entendeu? Fazer essa pergunta, ver assim, putz, tem um aspecto da minha existência aqui que não consegue ficar parado, né? E eu ouvi dizer que eu, na verdade, eu sou a carta, eu não faço nada. Nossa, que confusão! Então, por que eu estou sempre fazendo as coisas? Você não precisa conciliar ou reconciliar, porque se tratam de duas ordens de realidade, entendeu? Satya e Mithya, né? Jiva-Atma e Paramatma, você é a consciência. Você é aquilo que jamais se modifica, jamais faz nada, mas o seu Jiva, desenhado para fazer, ele depende de você, ou a carta, para que as suas ações possam ser, né, colocadas no campo. Tá? Então, a única coisa que você precisa, Felipe, é compreender essas duas ordens de realidade, entendeu? Compreender melhor a sua natureza como consciência e compreender que você não faz nada como consciência, entendeu? E à medida que você vai compreendendo isso, você vai ter um relacionamento mais objetivo com o seu carta. Você vai ver o carta, que o carta está sempre ali, né? Ele não consegue ficar parado durante o período de vigília, né? Então, você começa a ver o seu carta e você não vai achar nenhum problema a respeito do carta. Você não vai tentar dizer para o carta, carta, para de fazer porque eu ouvi dizer que você é a carta. Não! O carta, o Jiva, foi desenhado para responder aos estímulos, para fazer, entendeu? Aí você vai olhar para o Jiva, vai dizer assim, porra, o cara não para, está sempre ali fazendo, né? Então, vamos, de qualquer modo, guiar esse Jiva de modo que ele possa fazer ações em harmonia com o campo, em harmonia com as leis cósmicas, entendeu? Que ele possa agir sempre em harmonia com o Dharma, para o benefício do campo, para o benefício todo e para o benefício desse Jiva também, entendeu? De modo que ele possa, né, desenvolver mais pureza mental e intelectual e compreender a sua natureza à carta. Então, essa compreensão ela vai se desenvolvendo gradualmente, de modo que você já não tem problema com o seu
jiva, que é karta, que é um fazedor de ação, entendeu? Porque você compreende que o akarta sou eu, a consciência, que consegue objetivar o jiva, que é o karta. Tá? Então, você não precisa realmente conciliar isso, porque não existe uma contradição, não existe um paradoxo. Se tratam de duas ordens de realidade. Uma é Satya, é a única realidade, e a outra é Mithya, uma realidade aparente que é dinâmica, que é constantemente, entendeu? Em movimento, constantemente em ação. Né? E só para ver então se ficou correto o entendimento, quando o corpo sutil está satívico, ele consegue fazer essas análises, né? Quando ele está rajásico, ele nem faz análise, ele simplesmente vai agindo. Somente quando há uma predominância de sátiva que é possível a gente fazer que aí o intelecto faz essa análise. Sim, porque o intelecto, quando ele é mais satívico, entendeu? Ele vai ter aquele brilho de clareza mental, intelectual, mais claro, né? Essa clareza mental, intelectual. Aí ele não vai ficar se confundindo, Satya com Mithya, ele não vai misturar ele, a consciência, com o Jiva, que é um fazedor de ação, entendeu? Então, isso depende do intelecto mais satívico. Você tem razão, porque se o intelecto tiver muito rajásico, aí ele vai se identificar com o fazedor de ação, como o fazedor de ação, com o fazedor de ação, entendeu? Ele vai se identificar com o fazedor de ação como se ele fosse o intelecto. Ele está ali, o intelecto ele tem esse reflexo da consciência. Dependendo da qualidade desse intelecto, se é mais satívico ou rajásico, ele vai ou se identificar com o Paramatma ou totalmente identificar com o Jiva, entendeu? Se ele se identifica com o Jiva, aí ele perdeu a objetividade em relação ao Jiva e ele simplesmente se sente, eu sou um fazedor de ação, eu tenho que, né, esses são os meus karmas, os meus dharmas, as minhas ações, e eu tenho que lidar com os resultados, etc, etc. Então, tudo isso é devido a essa identificação com o fazedor da ação, né? E essa identificação, como você muito bem colocou, ela ocorre quando o estado mental do jiva é mais rajásico ou tamásico, entendeu? Então, nós precisamos desenvolver sattva de tal modo que a gente possa manter essa discriminação e manter o jiva, né, o karta, de modo mais sempre objetivo, porque a gente não, o intelecto sutil não se identifica com o jiva, aí depois toda essa confusão ocorre, essa falta de discriminação entre satya e mithya, entendeu? O intelecto, né, que tem a possibilidade de se identificar como Satya, ele se identifica como Mithya, o fazedor de ação, né? Aí ele pensa que ele se modifica, que ele faz, que ele é sujeito ao tempo, né? Que ele sente, que ele é isso, que ele é aquilo. Ele é totalmente identificado com a construção corpo-mente. Então, esse intelecto ele precisa desenvolver essa predominância de Sattva, essa predominância de pureza, né? Pureza ou faculdade, né, discriminativa, de modo a continuamente, do ponto de vista prático do dia a dia, né, através dos afazeres, manter essa perspectiva, entendeu? Essa perspectiva objetiva em relação ao karta, ao jiva, como minha natureza secundária inferior, o fazedor de ação, entendeu? E quando está cansado, ele precisa descansar, precisa dormir, entendeu? Aí quando ele está descansado, ele de novo, né, ele vai sentir vontade de fazer alguma coisa, porque é a natureza de quase todo. Aí existe também aqueles jivas tão satívicos que quando eles estão descansados, eles querem estudar as escrituras em vez de fazer coisas, né? Então esse é o ponto, né? A gente vai desenvolvendo essa mente mais satívica, aí a gente vai convertendo esse desejo de agir fisicamente ou verbalmente para agir
intelectualmente contemplando, refletindo, né? Meditando sobre essas discriminações, essas distinções entre o karta e o akarta, né? A inação e a ação. Né? E, no fim, o próprio intelecto satívico ele vai se ver que ele próprio é um objeto, né? Um objeto que está falando, por exemplo, mas ele não deixa de ser um objeto. O intelecto científico, no final das contas, ele não é que às vezes a gente coloca, não, ele tem que discriminar ele mesmo, né? Ele tem que se ver também como um aspecto de mítia, né? Mas quando ele vê que ele também é um objeto, ele imediatamente, ele não é que ele se vê como objeto, entendeu? Ele se vê como o quê? Como a luz na presença do qual o intelecto apareceu como um objeto. Ele se identifica como a luz da consciência, né? Então, essa história de que o Jiva ele tem que se rejeitar ou se cometer suicídio, etc., é mais do ponto de vista de linguagem figurativa, porque, na verdade, o Jiva, o que ocorre? Ele se dá conta de que, embora eu seja um fenômeno, né? Um fenômeno, um reflexo da consciência, né? Eu, fundamentalmente, sou a consciência. Ele já não se vê como o Jiva, muito embora ele não possa realmente separar fisicamente, né? Literalmente, o Jiva, no qual essa compreensão ocorre, né? Não pode ser separado de Brahman, porque nada existe a parte from Brahman, entendeu? O Jiva e tudo é somente Brahman. Então, o intelecto, ele simplesmente ele percebe, no final das contas, que até ele mesmo, né? Do ponto de vista de suas noções, né? De suas contemplações, até ele é objetivado por aquilo que nós somos, consciência, né? Aí é quando o intelecto sutil, ele se dá conta que ele, fundamentalmente, é a consciência. Ok? Sim, Eduardo? O seu microfone está fechado, Eduardo. Está me ouvindo agora? Sim, sim. Oi. Você é da onde, eu gostaria de Eduardo? tentar. Oi? Eu sou de Porto Alegre. De Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Prazer de te conhecer. Primeira vez que nós falamos. Legal, muito bom. Tenho gostado muito dos teus vídeos, das tuas aulas, tenho acompanhado no YouTube. E gostaria de fazer uma colocação sobre a inação do Akarta. Vamos falar no Bhagavad Gita, várias passagens que ele acala, imóvel, seria imóvel, Akarta. Só quem age é a Prakriti, na Prakriti. Várias passagens no Gita. Mas tem uma passagem no Mundaka Upanishad que é muito significativa para mim, que é no último capítulo do Mundaka, o capítulo 3, quando vai falar nos dois pássaros, e vai falar do pássaro que come os frutos doces e amargos, e quando ele se encontra com o Senhor, que é o pássaro que está tranquilo e sereno, e aí a passagem no capítulo 3, o verso 1,4, vai dizer que esse Jiva regozijado em Atma, Atma Krida, ele se torna o Kriyavan, o fazedor das ações. Mas é um fazedor, eu acredito que no sentido que você falou agora aí, que é nas ações santas, ações dármicas. Inclusive, no final do Mundaka Upanishad, depois que tem a metáfora dos rios que se fundem no oceano, perdendo nome e forma, ele volta com a palavra Kriyavan no último verso do Mundaka Upanishad, dizendo que, ele estando estabelecido em Brahman, Brahman está, ele se torna novamente um Kriyavan, um fazedor. Então, eu acho que retorna essa coisa como uma ação dármica, uma ação no mundo. Eu acho que isso não se anula, né? Sim. Eduardo, que bacana. Eu fico muito feliz que você tenha uma familiaridade com alguns dos Upanishads. Eu li o Mundaka Upanishads, comentado por Swami Dayananda alguns anos atrás, mas eu deixei os meus livros todos na Europa. Você tem uma cópia para compartilhar comigo desse? Porque eu gostaria de ler e fazer, de repente, um seminário no futuro sobre esse Upanishad. Tem um site muito bom, eu vou mandar depois, que tem o Mundaka Upanishad purinho, com sânscrito do lado, que ajuda até se quiser olhar no dicionário alguma palavra, e tem com o comentário de Shankara também, que é muito bom. Que legal.
Traduzida Tem um para o site português legal, ou para o falo inglês? depois. Para o No espanhol. Espanhol. Ah, espanhol. Espanhol. Sim. Mas fica bem Ok. fácil. Eu estou conseguindo lidar, sim. Sim, sim. Que legal. Ótimo. Eu acho que você vai adicionar muito valor, né, nos nossos estudos aqui, com a sua bagagem já de conhecimento de alguns Upanishads. So, depois você encontra o meu e-mail, né? Você pode me mandar por e-mail, Eduardo? Legal. Posso. Super. Muito obrigado. Mas é mais ou menos isso mesmo, né? O Jiva, quando ele desfaz essa confusão entre o aspecto da inação, que é a sua natureza primária, essencial, fundamental, ele não existe mais esse conflito, essa contradição entre o fazedor e o não fazedor, entendeu? Ele simplesmente aceita o seu karta como aquele que faz as ações e naturalmente as suas ações elas se tornam, né, espontaneamente ações dármicas, porque existe uma compreensão desses valores, dessas leis éticas morais, né? Então, não existe conflito, Felipe, são duas ordens de realidade da mesma ordem não dual. Existe somente Satya, a única realidade. Esse aspecto nosso, da nossa existência como fazedor, pertence a essa ordem de realidade aparente que existe, muito embora não seja realmente a nossa, né, real natureza, né? Nossa real identidade, né? Você não faz nada, ninguém aqui faz nada, porque todos nós somos a consciência. Mas se nós nos identificarmos, né, com a construção corpo-mente, aí imediatamente nós fazemos e nós temos que lidar com os karmas, né? Os karmas, eles são computados ao jiva, cuja identidade devidamente, firmemente estabelecida com o karta, o fazedor das ações, né? Mas isso não liquida o fazedor, não significa dizer que o indivíduo, quando ele se reconhece como pura consciência, que ele fica paralisado sem fazer nada. Não. As ações continuam, né? Mas elas são todas elas ações dedicadas ou consagradas a Ishvara, porque tudo é Ishvara aqui, em Mitya tudo é Ishvara, né? Tudo é o Lord Ishvara. Então, tem uma questão aqui que é é do Alexandre. O Alexandre fala, ele diz, eu sei intelectualmente que não sou esse complexo corpo-mente. De novo, o Jiva, esse objeto, esse complexo corpo-mente, né? Ele falou, eu já sei, intelectualmente eu não tenho nenhuma dúvida. Eu sei que eu não sou esse complexo corpo-mente. Aí ele dá um passo para trás e diz assim, mas puxa, como separar o real do aparentemente real? Aí ele fala, eu sei que fisicamente é impossível separar Satya de Mitya, o real do aparentemente real, a consciência do complexo corpo-mente. Fisicamente eu sei que é impossível fazer essa separação. Eu sei que só é possível cognitivamente, mas ainda assim, o Alexandre apresenta um problema que é um problema da maioria de nós, né? Ele diz, intelectualmente eu já compreendi tudo isso, mas ainda assim, né, existe uma dificuldade grande em viver a partir dessa plataforma ou perspectiva de compreensão, de conhecimento. Quando eu vivo, entendeu? É como se eu perdesse essa discriminação intelectual. Eu, a consciência, sou aquilo que ilumina e revela o complexo corpo-mente. Quando eu começo, né, a interagir, imediatamente eu me sinto o objeto corpo-mente. Então a questão dele é assim, ok, eu sei intelectualmente, mas como separar, né, existencialmente, como, né, viver, né, no meu dia a dia a partir dessa clareza de discriminação entre o real
e o aparentemente real, entre Satya e Mithya, né? Entre a consciência e o objeto complexo corpo-mente, né? Aí o Alexandre, ele coloca, no parágrafo seguinte, ele continua, né, elaborando um pouco essa confusão dele, dizendo assim, putz, quanta confusão, eu tento ser correto, eu tento acertar, né? Ele tenta ser correto, ele tenta acertar, essa é uma condição de quase todos os jivas em geral, né? É a confusão, porque ele está tentando ser correto, ele está tentando ser certo, acertar as coisas, está tentando não ter pensamentos conflitantes. Aí ele diz, quantos desejos por coisas que não levam a nada, quanta dor devido a mal entendidos do passado, dor devido a brigas que nem quero participar, mas acabo envolvido. Então, ele tá abordando mais a dificuldade nossa, né? essa vidya, né? essa ignorância, né? Imposta por Maya, né? Que é o obstáculo maior, principal, né? Fundamental na total assimilação e integração, né? E internalização dessa compreensão de que eu sou a consciência, não o objeto corpo-mente, né? Então, esse conhecimento intelectual, ele vai ser desafiado, naturalmente, por nossas vasanas. É por isso que o Alexandre diz aqui assim, que eu tento viver de modo correto, de ver certo, de não criar karmas conflitantes, mas ainda assim eu tenho desejos por coisas que acabam criando mais confusão, que não me levam a nada, né, a minha elevação espiritual, e aí eu acabo sofrendo a dor devido aos maus entendidos, até mesmo do passado, brigas que eu nem quero participar, mas acabo envolvido. Então, toda a problemática do samsara, né? Que samsara, muito embora nós tenhamos essa compreensão intelectual de que eu sou a consciência, e eu sou livre de karma, sou livre de ação, né? E o corpo-mente, minha identidade secundária, ele tem que seguir o seu processo kármico, trabalhando os seus karmas, tentando viver sem esses conflitos, né? Esses karmas conflitantes, sem essa preocupação excessiva de ser correto, né? Porque aqui a confusão é que existe um desejo, uma intenção forte de eliminar todos esses pensamentos conflitantes, esses pensamentos, essas tendências autolimitantes, autoinsultantes, essa ignorância que continua a influenciar a minha mente, o meu intelecto. O desejo nosso é de remover isso imediatamente, de nos livrarmos de tudo isso imediatamente. Mas ainda assim nós temos que compreender, Alexandre, que o nosso processo kármico, entendeu? É um processo que não pode ser evitado, ele precisa ser gradualmente processado, digerido, entendeu? E gradualmente o indivíduo ele vai se transformando, purificando, e na medida que ele vai se purificando, ele vai assimilando e retendo mais e mais essas compreensões oferecidas pelos Upanishads, entendeu? Então, como você disse, essa compreensão intelectual, né, ela já está clara para você, mas ainda assim, o seu conhecimento, o seu autoconhecimento e a sua vida ainda não estão harmonizadas. Por quê? Porque esse seu autoconhecimento ele ainda não teve o poder de realmente remover ou cancelar ou neutralizar muitas daqueles sanchita karmas que são fundados, entendeu? Nas ignorâncias do passado, nos conflitos do passado, nas brigas do passado, entendeu? Na tentativa de ser correto, ser bom, ser isso, ser aquilo, tentar salvar os outros, salvar o mundo. Então, todas essas ideias e noções, né, elas ainda estão influenciando a sua mente consciente, porque elas ainda residem no seu corpo causal, na sua mente inconsciente, entendeu? E elas ficam, né, aparecendo. Então, esse é um processo natural, entendeu? Nós temos que passar por isso, nós precisamos de continuamente manter esse contato com as escrituras, com os professores, nossos professores, etc., e desenvolvermos mais e mais essas vasanas, que gradualmente vão substituindo aquelas vasanas
do passado que causam conflitos, confusões, brigas, sofrimento, dor, etc, etc, entendeu? A gente vai produzindo uma espúnia, criando essas vássanas, né? Essas vássanas, elas vão criando uma paz mental, emocional no nosso corpo sutil, porque o corpo causal ele já não tem muitos karmas conflitantes depositados lá, entendeu? Esse processo, né, de purificação do jiva, né, é um processo que ele começa a partir de que é um ciclo, né? A gente não pode dizer que começa, porque como vocês já me ouviram dizer diversas vezes, em Mitya, né, tudo que existe em Mitya é cíclico, não é linear, né? Então nós sabemos que nós somos computadores biológicos programados por nossas vássanas, e essas vássanas elas ficam colocando pressão, né, na nossa mente consciente, né? A gente quer eliminar alguns pensamentos, algumas tendências negativas, alguns padrões de comportamento, né, que são autolimitantes. A gente quer eliminar tudo isso, mas ainda assim eles continuam fazendo pressão. Então, é uma batalha, essa guerra entre a ignorância e a sabedoria é uma batalha eterna, entendeu? E toca a cada um de nós vencer essa batalha. Então, nós temos que o quê? Imediatamente, constantemente, ou mais sistematicamente, né, expor o nosso intelecto a essa sabedoria védica das escrituras, dos Upanishads, etc., de modo que ela possa, né, offset, ou contrabalançar, ou neutralizar essas ignorâncias que ainda, né, estão lá populando o corpo causal, né? Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente expõe a mente às escrituras do Vedanta, vai desenvolvendo essa faculdade discriminativa, sempre mais clara, né? E aí nós começamos a fazer o quê? Nós começamos a responder aos estímulos do campo, os novos estímulos, entendeu? Que ainda são frutificações de Sanchita karmas passadas, de Agami karmas, Sanchita karmas que estavam, né, residindo ainda no nosso corpo causal, aí que se manifestam como as nossas situações de vida, e a gente tem que ter a força, né, a coragem, né, a determinação, a capacidade intelectual discriminativa de tentar de fazer o melhor possível, sem se sentir culpado, porque parece que tem um pouco de culpa aqui envolvido em tudo isso, sem se sentir culpado, porque a gente está fazendo o nosso melhor, Alexandre, entendeu? A gente vai usando, e aí a gente começa a responder sempre mais e mais e mais em harmonia, de modo dármico. Uma resposta dármica é uma resposta apropriada e no seu devido tempo, entendeu? É uma resposta apropriada, entendeu? Que respeita os outros seres, né? O nosso meio ambiente, que leva em consideração o benefício do todo. Essas ações, nós precisamos nos esforçar a responder de modo dármico, muito embora nós precisemos saber que os erros ocorrem, entendeu? As nossas incapacidades, se dependesse de nós, Alexandre, a gente faria assim e nós seríamos 100% purificados, porque, não, eu decidi, purificação total, vou queimar todas aquelas vássanas, né? Mas não, a gente continua fazendo o nosso melhor, sem deixar nenhuma sementinha de culpa ou de autocondenação ocupar o nosso intelecto, entendeu? A nossa mente. A gente vai respondendo e, desse modo, a gente vai construindo, a gente vai redesenhando, né? Recriando, né, o nosso corpo causal. A gente vai desenvolvendo vássanas, né, sempre mais sábias, vássanas que são os resultados das minhas ações de hoje, entendeu? Que começam a povoar, a ocupar ou residir, né, dentro do meu corpo causal, até que essa pressão negativa que antes era intensa do meu corpo causal, fazendo a pressão no meu corpo sutil, na minha mente consciente, entendeu? Essa pressão, ela já vai diminuindo. Ao invés de uma pressão negativa, eu vou ter uma pressão positiva, entendeu? Eu vou ter pensamentos em harmonia com Dharma, pensamentos em harmonia com Sati, a minha natureza superior, entendeu? Então, tudo isso é um processo. Vassana, aí Vassana aparece na mente como uma tendência de pensar, de agir, de falar, aí a gente responde,
sob a influência dessas vasanas, aí a nossa resposta, a gente precisa de ter essa interferência das escrituras, de modo que a gente não responda simplesmente reciclando as mesmas vasanas, a gente tem que ter esse elemento dos conhecimentos védicos, eles chegam nas nossas vidas, aí a gente já responde, levando em consideração esses elementos da sabedoria védica, aí a gente já começa a modificar as vasanas que antes nos governavam mecanicamente, automaticamente, né? Autoalimentadas, né? Como se fosse uma máquina mesmo, quase que sem nenhuma transformação, com pouquíssima modificação, né? Então, a gente precisa desse elemento chamado as escrituras, a nossa exposição, o nosso estudo, né? A nossa contemplação, né? Com esses ensinamentos, de modo que a gente possa iniciar esse processo de transformação que começa através desse estudo, contemplação, que na verdade não começa por nada, aquilo ali já é um resultado de méritos kármicos, mas aí o que é mais determinante é a nossa capacidade de começar a responder aos estímulos, colocar ações, entendeu? Que venham a dar um chega para lá naquelas vasanas ou simplesmente neutralizar aquelas vasanas que faziam uma pressão muito negativa na minha mente consciente. Obrigado, professor. Vou ver se tem mais alguma coisa aqui, Alexandre. Eu acho que é isso mesmo. Era isso aí mesmo, professor. Era essa a questão mesmo levantada. E o senhor foi muito direto, muito objetivo. O senhor já falou isso diversas vezes, mas tem um dito popular que diz que água mole em pedra dura, tanto bate até que for. E Exatamente. Exatamente, porque essa ignorância, né, universal, ela é muito arraigada, muito profunda, muito dura, né? Você destruir né, esse passado, né, essa herança, né, que vem de vidas e vidas e vidas e vidas, até mesmo como outros jivas, né? Ela não ocorre realmente. Mas nós não somos iniciantes, nós chegamos no Vedanta porque nós temos esses méritos espirituais, né, kármicos. Então, nós já estamos, né, próximos do nosso destino final, né? E essa firme compreensão daquilo que nós somos. Muito obrigado, professor. Nada. Prazer, Alexandre. Ótima questão sua. Alguém tem mais alguma coisa? Sim, Eduardo. Eu tenho uma questão que é um pouco densa, mas eu vou tentar lançar ela para você de qualquer maneira. É sobre o fundamento ali, porque o objetivo dos Upanishads, do Brahma Sutra, de tudo, é mostrar a natureza do Brahman e a identidade do Atma Brahman. Sobre a natureza do Brahman, Arlindo, Satchitananda, eu não sei aonde, mas eu vi você falar que Ananda, uma tradução de Ananda por felicidade, não é uma boa tradução, que Ananda talvez não seja felicidade, e isso me causou muita perplexidade, porque é um tema muito caro para mim. E o meu estudo dos Upanishads, do Brahma Sutra, da obra de Shankara, inclusive o Pankadasi do Vidyaranya, tem me mostrado que Ananda, uma boa tradução, é felicidade. Me parece que está se falando ali que é felicidade. Então, eu queria que você falasse um pouco mais por que, do seu ponto de vista, não é felicidade, já que é um tema central que é a natureza do Brahman, né? Já que o objetivo dos Upanishads é um dos dois objetivos é mostrar a natureza do absoluto, né? Sim. Então, por que você pensou que não é a felicidade, Ananda, e sim plenitude? Porque sim, plenitude, até tem uma passagem do Chandogya Upanishad, que é no capítulo 7, o verso 7:23:1, que vai dizer Yo vai Bhuman Tate Shukam. O pleno, a infinitude é a felicidade. Então, sim, vai botar como sinônimo pleno e felicidade. No Bhagavad Gita, a palavra Ananda não tem no Bhagavad Gita, mas tem Sukham, né? E a Sukham infinita, Sukham imperecível, Sukham plena, completa. Todas as passagens do Gita
No Gita não tem Ananda, mas tem Sukham, mas Sukham infinita, ilimitada, plena, completa, única. Então, me parece que a colocação ali é felicidade, mas eu queria que você falasse um pouco disso, já que é a natureza do Brahmana. Me causa perplexidade. Então, como nós sabemos, o Brahmana ele é livre de atributos, né? Ele é attributeless, né? Então, ele não tem qualidades, propriedades. As propriedades ocorrem a partir de Maya e as 3 gunas e as configurações a partir de Maya. Então, o Brahman, aquilo que nós somos, a consciência, a existência, né? Sat-Chit, né? São 2 aspectos como os 2 lados da mesma moeda, Sat-Chit, né? Sat-Chit. Esse consciência, existência, ele também é dito de ser Ananta, né? E diversos textos, inclusive de Shankara, como o Vivekachudamani, ele até mesmo inicia dizendo que a natureza de Brahman é joy, cuja natureza é joy. Joy significa alegria, né? Felicidade, né? Então, essas são todas palavras, né? São palavras humanas que denotam a natureza da experiência humana, entendeu? A felicidade, a alegria, a satisfação, o contentamento. Todas essas palavras, elas têm conotações experienciais. Né? Você concorda? Então, palavras com conotações experienciais. Alegria, felicidade, êxtase, bliss, ananta. Né? Ananta também, na língua inglesa, é muito associada, é muito traduzida como bliss, né? Então, essas palavras elas têm conotações experienciais. E existe uma infinidade de comentadores, interpretadores e escritores, né, que traduzem ou comentam nesses textos, esses versos, de um ponto de vista mais experiencial, mais místico, mais esotérico. E existem outros que traduzem do ponto de vista mais filosófico, digamos assim. Tá? Então, é uma questão de estilo. Por exemplo, o guru do meu guru, que foi Shimayananda, ele ensinava Vedanta, ele era um gênio, ele foi um gênio do Vedanta, realmente, mas ele ensinava com uma linguagem mais experiencial, uma linguagem mais mística. Essa linguagem mais mística dá origem àquilo que já há muito tempo, ou talvez milhares de anos, é conhecido como Mystic Vedanta. Mystic Vedanta é o Vedanta apresentado numa linguagem um pouco mais experiencial. Tá? Então, voltando de novo para essa palavra que tem uma conotação experiencial, que é a felicidade, né? Ou alegria, né? O joy, o êxtase. No Vivekachudamani, em diversos versos, ele coloca que a consciência, né? Brahman, cuja natureza é security, até mesmo security ele coloca, entendeu? Por quê? Tudo isso são palavras que servem a motivar o Jiva, porque o Jiva ele sofre de uma insegurança total, né? Você se considerar a construção corpo-mente nos coloca numa situação de insegurança, porque nós não temos nenhum controle de cada momento, né, do dia de amanhã, do que vai acontecer com essa construção, né, com essa minha existência corpo-mente, né, essa minha identidade. Então, segurança e felicidade, né, que são as duas buscas humanas mais comuns, entendeu? Né? Artha, Kata, né? Artha, Kama, Dharma e Moksha. Né? Então, a segurança e a felicidade são as buscas principais de todo karmi, de todo, entendeu? Jiva, né? Então, você apresentar, né, a natureza de Brahman como total segurança e total satisfação, ou alegria, felicidade, etc., entendeu? É um grande motivador para os jivas. Mas a origem dessa palavra, Ananta, ela é traduzida para o... Eu não sou estudioso de sânscrito, mas eu me baseio e confio nos ensinamentos muito do Swami Dayananda,
Swami Paramarthananda, que são os swamis mais ligados à nossa tradição, né? Então, essa origem dessa palavra Ananta, ela significa limitlessness. Limitlessness é aquilo que não tem limite, né? Então, a nossa natureza é aquela consciência, é aquela existência que não tem nenhum limite. Não. Agora, do ponto de vista do Jiva, todo sofrimento nosso é derivado de um sentimento de quê? De limitação, né? Não é, Eduardo? O sofrimento nosso, a nossa agonia, é toda ela derivada de um sentimento de limitação. O Jiva é limitado por design, por desenho, ele é desenhado, porque todo e qualquer objeto de Mitya, ele é limitado por suas propriedades, por suas qualidades, por suas funções, por seus talentos. Você pode ser isso, mas não pode ser aquilo. Você é um médico, mas não é um engenheiro. Então, o Jiva sempre sentir, você é rico, mas você não é muito rico, entendeu? Você é bonito, mas existem pessoas muito mais lindas do que você. Então, o Jiva sempre se sente limitado. Então, veja bem, essa palavra Ananta se refere àquilo que é a natureza do Jiva, que é absolutamente não limitado. O Jiva, ele se sente limitado. Então, essa Ananta, a tradução mais fiel a essa palavra, é a total ausência de limitação, que é a nossa natureza como consciência. A consciência é o substrato de tudo. A consciência é um sem o segundo, é não dual, é aquilo que pervade todos os universos, entendeu? E até mesmo além da presença ou ausência de universo, existe sempre essa consciência e existência como um substrato, né? Então, essa nossa natureza é aquilo que é absolutamente, infinitamente não limitado. E é importante que a gente compreenda corretamente isso, entendeu? Muito embora a ideia de uma experiência de felicidade, uma experiência de bliss, uma experiência de contentamento, isso e aquilo. O meu guru, por exemplo, o meu primeiro guru do Vedanta, que é o James Swart, ele apresenta essa questão do Ananta, dizendo que essa felicidade ela é mais um sentimento de confiança, confidence. Você entende o inglês também, Eduardo? Não, não. Ok. Então, é uma confiança de que nada pode realmente me afetar ou me modificar, porque eu sei que eu sou a consciência. Então, essa confiança, essa convicção de conhecimento a respeito da minha natureza real, ok? Ela nos possibilita, nos propicia uma sensação de segurança e confiança de que nada possa realmente nos afetar como consciência. É um outro modo, né? um outro twist, né? Uma outra modificação, que é uma outra noção um pouco experiencial, mas não tão como aquela felicidade, aquele bliss, aquele êxtase, entendeu? Mas é a palavra que eu gosto mais de usar, é Shanti, peace. Peace e contentamento, entendeu? Porque quando você compreende aquilo que é a sua natureza primária, e você reivindica a sua consciência primária, sem nenhum conflito em relação à sua identidade, à sua natureza secundária, entendeu? Então você se sente resolvido, pacificado, a mente do indivíduo é pacificada, ele tem uma sensação mais permeante, entendeu? De contentamento, de satisfação e de paz, que é diferente daquelas felicidades, entendeu? Que às vezes ocorrem em experiências místicas, experiências esotéricas, etc., entendeu? Então, a tradução mais fiel para essa palavra Ananta, que é a origem dessa palavra, Ananda, segundo aquilo que eu ouvi falar, né, desses gurus mais próximos da nossa Sampradaya, é a não limitação, limitless, sem limitação. O que eu tenho visto, assim, Arlindo,
no capítulo 2 do Taittiriya Upanishad tem Satyam Anantam Brahman. Satyam Gnanam Anantam Brahman. Então, Ananta como ilimitado. Nós temos 3 palavras nos Upanishads para ilimitado. Bhuman, Puman e Anantam. E para felicidade nós temos Ananda, que é semelhante, mas não é Ananta, é Ananda. Ananda e Sukham. Como eu te falei, no Bhagavad Gita não tem a palavra Ananda, mas tem Sukham, que a tradução mais literal é felicidade. E assim, quando Shankara comenta no Brihadaranyaka Upanishad, vai dizer Vijnana Ananda Brahma. Brahma é a consciência e a felicidade. Shankara, no comentário desse verso, que é o 3.9.28, Shankara diz que 2 escolas na época dele lá diziam que não existia alegria no Brahman, que era a escola Sankhya e a Vaisheshika. Essas 2 escolas diziam que não tem alegria. E Shankara desenvolve todo esse comentário mostrando que não, que a felicidade do Brahman, a Ananda do Brahman, não é uma experiência, mas é a própria natureza do Brahman, não mais uma experiência. É isso que eu estava falando. Mas se nós vamos no Taittiriya Upanishad, o Taittiriya Upanishad começa com um jovem rico, com os prazeres do jovem rico, e vai multiplicando por 100, passando pelos Gandharvas, pelos Pitris, por Prajapati, multiplicando por 100, até chegar na Ananda de Brahman. Então, começa com os prazeres. Então, para mim, está associado com alegria elevada a uma esfera muito grande. No Chandogya Upanishad, nós temos a queixa de Narada, que ele chega se queixando que sofre, ele não chega se queixando que é limitado, ele se queixa que sofre. E o final, então, vai falar de Sukha como felicidade sendo ilimitado. Vaibhuman Tati Shukan, o ilimitado é a felicidade. E com relação à paz, nós temos o Bhagavad Gita 2.63, que vai dizer que a paz é um estágio para chegar na felicidade. Está no Bhagavad Gita 2.63, que vai dizer que não há felicidade sem paz. Então, a paz é um estágio para chegar na felicidade, não a própria felicidade. Então, é um tema muito denso, muito complexo, mas eu tenho dificuldade. Eu considero um tema sutil e o modo que eu coloco isso tudo é que esse aspecto experiencial é um grande motivador, incentivador para o indivíduo que está buscando essa realização, porque veja, em todos os textos do Vedanta aparecem os benefícios do autoconhecimento, E esses benefícios, Eduardo, eles precisam se refletir de modo experiencial na vida do indivíduo, como o Jiva, entendeu? O Jivan Mukta, ele precisa experienciar essa paz, essa felicidade, essa tranquilidade. Eu coloco mais como paz, contentamento e satisfação. Eu gosto muito da satisfação. Você está satisfeito quando o quê? Quando você se sente pleno, quando você se sente cheio. A gente vai almoçar, né? Não, estou pleno, estou satisfeito, né? Então, essa satisfação é derivada daquela condição de que, não, eu não estou buscando mais nada, porque eu estou satisfeito, estou pleno, estou contente, entendeu? Então, tudo isso são palavras que servem de motivadores para nós nos nossos caminhos, né? Mas a natureza nossa, ela é alguma coisa, na verdade, além da experiência, entendeu? Então, a gente pode brincar com essas palavras aqui e ali, entendeu? Mas, no final das contas, a nossa natureza é aquilo que é além da experiência. A natureza de Brahman é Ananta, que é a infinita não limitação, aquela ilimitação que é o substrato de tudo que existe, entendeu? Então, é essa a natureza. E é importante, sabe por que é importante compreender isso, Eduardo? Por isso que eu estou também passando mais tempo fazendo isso, é porque a gente vai pegando muitas noções no nosso trajeto espiritual e a gente vai desenvolvendo expectativas experienciais, entendeu? Místicas às vezes, etc. Entendeu? Que às vezes, no final das contas, o indivíduo pode até pensar assim, putz, eu já sei, eu já me toquei, mas está faltando alguma coisa aqui, está faltando fogos de artifício, entendeu? Uma experiência maravilhosa, porque tantas passagens de alguns Upanishads podem descrever essas experiências. Então, isso também pode ser um perigo, entendeu? Porque, na verdade, o Jnani é aquele que
é satisfeito através desse conhecimento, ele já não está mais buscando nada no mundo que possa completá-lo, que possa preencher, torná-lo pleno. Ele compreendeu a sua natureza como pura, cheio, inteiro, completo, aquilo que é o substrato de tudo, entendeu? Que é o ananta, né? A plenitude mesmo, entendeu? Essa compreensão, ela também tem um elemento experiencial na vida do indivíduo, em sua natureza secundária, porque ele causa ao indivíduo viver, entendeu? De um modo, eu gosto de usar essa palavra Shanti, muito embora a paz mental e emocional seja a plataforma na qual essa compreensão pode se estabelecer, entendeu? Mas uma vez estabelecido, esse Shanti se estabelece ainda mais, entendeu? Difusamente, entendeu? Esse Shanti, essa ausência de ragas e de vexas, de quereres e não quereres, entendeu? Porque o indivíduo, ele simplesmente ele está satisfeito, ele compreendeu a sua natureza, ele compreendeu o relacionamento, né, entre o sujeito e o objeto, e ele sabe que os objetos não irão completá-los. Então, é uma satisfação que não é uma satisfação em referência a uma experiência, em relação a alguma experiência, algum evento, mas é simplesmente uma satisfação interna derivada dessa compreensão da minha natureza pura, minha natureza plena. Entendeu? Existe um elemento experiencial, mas é muito mais cool. Ele não é é mais uma experiência de equanimidade e de paz e de tranquilidade, satisfação, mas sem aqueles altos e baixos, sem aqueles picos de entendeu? Mas é importante você falar de tudo isso, entendeu? Para a gente nos dar a possibilidade de entrar um pouco mais nesse tema. Para a gente não desenvolver expectativas. O Swami Shimayananda, ele tinha o seu discípulo mais importante, era o Swami Dayananda. E o Swami Dayananda, uma vez, o Shimayananda estava dizendo para o Dayananda começar a fazer os campos de Vedanta, né? E ele estava já ensinando muito ativamente. Uma vez o Dayananda foi fazer um campo de Vedanta, no final do campo, um senhor, uma pessoa mais de idade, veio para ele e falou assim, olha, eu gostei muito do seu campo, etc., mas isso não é o Vedanta tradicional. Aquilo intrigou ele, e aí ele foi investigar. Naquele tempo não existia internet, não existia Google, ele teve que realmente começar a falar com as pessoas para investigar para o que esse cara queria dizer. Aí ele se deu conta de que o que Shimayananda estava propagando era aquilo chamado de Mystical Vedanta, Mystic Vedanta. Entendeu? Então, algumas vezes eu interpelei o James Schwartz, perguntando a ele o porquê que o Shimaya estava ensinando o Mystic Vedanta. Ele apresentava o Vedanta como numa linguagem de ação e experiência. Ação, tempo, espaço, experiência, entendeu? Que é uma linguagem que 99% ou mais do mundo, das pessoas no mundo espiritual, são familiares, elas se relacionam, entendeu? Quer dizer, essa linguagem de tempo, espaço, ação, experiência é uma linguagem comum e muito atraente, entendeu? E o Shimaya, ele ensinava usando essa linguagem, entendeu? Então, isso é que define o Mystic Vedanta. E o Dayananda, ele começou a seguir um outro percurso depois que ele compreendeu isso, e ele começou a ensinar o Vedanta do ponto de vista de uma linguagem chamada linguagem do identidade-conhecimento. Identidade-conhecimento, entendeu? É uma linguagem muito mais seca, entendeu? Que muitas pessoas no mundo espiritual acham que é uma linguagem muito seca, entendeu? Mas é uma linguagem do Vedanta tradicional, que é toda ela baseada na real identidade, que só é possível através do conhecimento, a linguagem de conhecimento e identidade, entendeu? Então, o James Schwartz me disse uma vez que ele não gostava de falar sobre isso, sobre essa questão do
do Shimayananda, e por que o Shimayananda ensinava dentro dessa linguagem, né? Mas uma vez ele me disse que, não, o Shimayananda, ele sabia o que ele estava fazendo. Ele queria atrair a galera do mundo do yoga, do mundo da experiencial, entendeu? Ele queria atrair na verdade, ele fez isso, ele se tornou o Papa do Vedanta, ele se tornou a figura religiosa, espiritual mais exponente do tempo dele, né? Por quê? Porque ele apresentou uma linguagem que atraía quase todo mundo no mundo espiritual, dentro do contexto hindu, né? E se você apresenta uma linguagem mais seca, né? Mais dry, né? Uma linguagem de conhecimento e identidade, aí tem menos apelo, né? Para a grande maioria das pessoas do mundo espiritual. Ok? Então a gente fecha aqui, que já passou da hora, e a gente se vê aí no final de semana com o capítulo 4, 5 e 6 do Gita. Ok. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishate. Om Shanti Shanti Shanti. Thank you. Obrigado a todos.